De São Januário, a gente já vai direto para o Ninho do Urubu, porque a Camila Barbieri está acompanhando o Flamengo. Chega agora com mais informações. Oi, Camila, boa tarde para você. Fala, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Um calorão aqui no CT Ninho do Urubu, viu? Te contar. Seguinte, o Flamengo treinou hoje pela manhã. Jogadores, inclusive, estão ainda saindo, deixando aqui o CT. Esse treino é focado, claro, nessa preparação aí para o clássico de amanhã, que por si só tem a sua importância por ser um clássico, né? Mas também porque o Flamengo está empatado em pontos com o Palmeiras, que vem logo em segundo lugar na tabela. Os dois times têm 10 pontos. Então, a vitória é importante nesse sentido, pelos critérios de desempate, então, que o Flamengo fica à frente do Palmeiras. Para esse jogo aí, amanhã, o Felipe Luiz não deve ter à disposição o Alexandro, viu? O lateral esquerdo saiu no meio do jogo contra o Juventude sentindo dores musculares. E aí ontem o Flamengo fez exames e foi detectado, então, no jogador um edema no músculo da coxa esquerda, não deve estar à disposição, mas a gente lembra que o Ayrton Lucas é uma opção também no lugar. O próprio Varela, né, consegue atuar nessa função aí do lado esquerdo. E aí, trazendo também uma informação em relação ao Bruno Henrique, o Flamengo segue ainda no mesmo comportamento em relação ao jogador, né? Lembrando que ele foi no meio da semana indiciado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão amarelo no Brasileirão de 2023, uma partida contra o Santos, mas a tendência é que o Flamengo siga relacionando o jogador e como ele jogou apenas 10 minutos na última partida, se estiver entre os relacionados, pode ser até que comece entre os titulares. Agora a gente vai ouvir o goleiro Rossi falando sobre a expectativa para essa partida. Porque estamos num momento bom, as coisas vêm acontecendo bem dentro do campo e a expectativa para o sábado, que é o clássico, é muito grande, mais ainda com a definição que o jogo vai ser o mando deles, mais um jogo no Maracanã, nossa casa, com também nossa torcida, então muita expectativa boa para o jogo do sábado. E olha, vou te falar uma coisa, o Felipe Coutinho também gosta desse clássico, hein? O primeiro gol dele nessa volta ao Brasil foi contra o Flamengo. Já o Arrascaeta tá voando, é um dos artilheiros do Brasileirão com 4 gols, tá empatado ali com o Pedro Raul e com o Verratti. E a gente foi pra rua ouvir a galera para saber quem é melhor, Coutinho ou Arrascaeta? O Maracanã vai se abrir para 2 craques amanhã. Um uruguaio, Arrascaeta! E um carioca, Felipe Coutinho! O privilégio é o oferecimento do clássico dos milhões. Jorge André Arrascaeta, do Flamengo, contra Felipe Coutinho, do Vasco. Nomes fundamentais para os respectivos elencos. Por exemplo, sem Coutinho, o time do técnico Fábio Carille jogou 4 vezes e só venceu uma. Nós, como comissão e todos os atletas, temos que potencializar tudo aquilo que o Coutinho pode nos dar. Porque ele estando bem, com certeza o Vasco vai estar bem dentro de campo. No caso de Arrasca, a história com o Flamengo já está na 7ª temporada seguida. E em cada uma delas, ele deu, no mínimo, 10 assistências. Uma das coisas que ele tem de bom é que ele se cuida, que é um cara que gosta de treinar, que treina com muita intensidade, treina todos os treinos sérios. É um jogador muito diferente, como eu falei, é muito diferente. Ele é muito diferente. Até o início da última rodada, Coutinho e Arrascaeta tinham esses mesmos números na temporada. 14 jogos, 5 gols e 2 assistências. Aí Coutinho foi poupado na última terça-feira na derrota do Vasco para o Ceará fora de casa. E aqui, no Maracanã, na quarta-feira, Arrascaeta entrou em campo. E foi bem demais. Fez um gol. Dele, Arrascaeta pro Flamengo! E deu 2 assistências. Uma noite espetacular do Flamengo na goleada por 6-0 sobre o Juventude. O GE foi pra rua fazer uma enquete simples, sem rigor científico nenhum. Escolhe um dos dois aí, por favor. Arrascaeta. Por quê? Eu sou Mengão e o Arrascaeta dá banho no Felipe Coutinho, com todo respeito ao jogador. Eu escolheria aqui o Felipe Coutinho, por ser vascaíno. Guilherme Botafoguense. Pode escolher então, já que você é imparcial, qual é o melhor? Arrascaeta. É diferente, né, cara? É diferente. É muito diferente. 2 tricolores, certo? Certo. Se puderem escolher qual é o melhor. Arrascaeta. Arrascaeta é por quê? Porque é melhor. Felipe Coutinho no auge contra o Arrascaeta no auge. É o Felipe Coutinho no auge. Felipe Coutinho. Arrascaeta é um dos jogadores com mais títulos da história rubro-negra. 15. Tá junto com Bruno Henrique nessa. Coutinho jogou em gigantes da Europa, ganhou a Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. Sem contar
que foi titular da seleção brasileira em Copa do Mundo. Felipe Coutinho é o nome dele! Isso aqui não era nem pra estar aparecendo aqui, pô. Sem sombra de dúvida. Escolheu o Coutinho? Claro. Por quê? Pô, porque ele é melhor, pô. A carreira dele diz isso. Não tem comparação. Ele tá se adaptando ainda, não tá no seu melhor momento, mas... não tem comparação. É claro que ele é o melhor. Não precisa ser Flamengo pra ver. O que você gosta no Arrascaeta? Tudo. Ele é o melhor jogador que a gente tem. Carreira por carreira, então? Com certeza. Isso aqui só jogou no Brasil. Se a gente for falar de carreira, vai ficar covardia. Quem é Felipe Coutinho mesmo? Não sei não. Não conhece? Não. Ah, é da segunda divisão, né? Ah, conheço sim. Não, só assisto de primeira divisão mesmo. O cara é reserva da seleção dele. Coutinho já disputou a Copa do Mundo. Foi o melhor jogador, na minha opinião, na ocasião. Então, não tem comparação. Isso aí, o que falarem é invenção da mídia ou então é clubismo. Essas provocações vão durar para sempre e servem para alimentar a rivalidade. Cada um com o seu craque. Amanhã a gente descobre quem se deu bem. E rivalidade. Simplesmente um Vasco e Flamengo nos aguarda na rodada. Para isso a gente vai para o Rio. Roberta Barroso aqui nesse nosso plantão de Páscoa, porque assim, se tem Vasco e Flamengo, nosso time trabalha, hein, Beta? É verdade, Mari, muito. Tudo bem? Beijo para as Maris, também para o fã de esporte ligado aqui com a gente. Nesse sábado tem esse clássico e os dois times em momentos bem diferentes. O Vasco vem de derrota para o Ceará, o técnico Fábio Carille chega bem pressionado para esse jogo, ele que não gostou nada também da postura do time na última partida. Boa notícia, o Coutinho poupado no último jogo por decisão da comissão técnica, está à disposição. Tietê ficou fora também por conta de questões pessoais e é outro que deve voltar à equipe titular. Acontece que na zaga o Carille segue com problemas, isso porque o Maurício Lemos tem uma fratura na costela e a tendência é que desfalque a equipe. Lucas Freitas e João Vitor devem continuar, então, atuando ali atrás. Bom, a gente fala agora também ali da ponta direita, isso porque o Carille tem 3 opções no ataque. O Garré, Adson ou Ryan. Então ele tem que definir quem entra ali nessa ponta direita. Falando também do Payet, ele sentiu dores no joelho no último jogo e a tendência é que desfalque também a equipe. Agora falando do Flamengo, o líder do Campeonato Brasileiro, que chega motivado para essa partida depois da goleada contra o Juventude. O Pedro balançou as redes 2 vezes naquela partida, mas a tendência é que comece no banco de reservas, ele que acabou de voltar da grave lesão no joelho. O próprio técnico Felipe Luiz falou que tem que ter uma progressão. Na zaga, o Léo Ortiz, poupado no último jogo, deve voltar à equipe titular. Na lateral esquerda, um problema, porque o Alex Sandro tem um edema na coxa, está em tratamento. O Ayrton Lucas deve ser o substituto. E a questão do Bruno Henrique, ele vem sendo investigado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão no jogo contra o Santos em 2023. O Bruno Henrique começou no banco de reservas no último jogo, entrou no decorrer da partida e está à disposição do técnico Felipe Luiz. Esse será o 4º confronto entre as duas equipes nessa temporada. O Flamengo venceu os outros 3. Maris, eu volto com vocês. Obrigada, viu, Beta, pelas atualizações. E assim, não é novidade, Mari Pereira, quando a gente fala de Vasco e Flamengo se encontrando em realidades diferentes. Eu pensei exatamente isso quando a Beta abriu o link. Ah, vamos lá, o momento do Vasco. Tá durando, né? Qual que é a novidade? Tá durando. E, infelizmente, essa é uma realidade do Vasco e Flamengo nesse momento. O Flamengo embalado, e muito mais embalado depois da última rodada, e de um Vasco pressionado, tendo que ser muito cauteloso contra o Flamengo e com um treinador que está na reta. Não é o melhor cenário para o Vasco e é o melhor cenário para o Flamengo. Pois é, tá durando já. Essa distância tá há alguns anos, algumas temporadas. E foi pauta, né, da última SAF do Vasco, porque quando a 777 São 3. chega, fala que vai encurtar essa distância, já, assim, na temporada seguinte isso não acontece, obviamente, porque não é tão fácil, assim, não é tão simples essa equação. O Vasco não aconteceu contra o Ceará. Assim, foi um dos piores jogos, coletivamente, individualmente. A defesa falhou muito e a defesa que a Beta traz, que é um dos problemas do Carille para tentar resolver. O João Vitor errando ali, entregando praticamente um gol para o Ceará. Então, o Vasco tem muita coisa para resolver, já para essa partida.
difícil enfrentar o Flamengo nessa situação. Tem muita coisa para resolver. O jogo é só contra o Flamengo. Só contra o Flamengo, não exatamente. é nesse tipo de jogo que se resolve suas coisas, normalmente. E é um cara tentando ser protagonista com a bola, mas não tá acontecendo. E do lado do Flamengo, qual a melhor notícia? Jogando muito, o Flamengo amassando do jeito que o torcedor cobra, com o Pedro de volta. A qualquer momento você pode olhar para o banco de reservas, o Pedro entrar e marcar, ampliar uma goleada para o Flamengo. Perde que servem para deixar você mais ligado. E o Flamengo, eu espero que essa vitória de 6-0 não deixe o Flamengo também um pouco mais tranquilo. Mas o Flamengo vem dessa derrota com o Central Córdoba, que ainda tá ali, né? Sabe quando ainda tá ali incomodando? Então, eu acho que o Flamengo com esse 6-0, o Flamengo ainda não conseguiu. Tem esse fato, o Flamengo enfrenta o Vasco ainda antes do próximo jogo da Libertadores. O Flamengo ainda não está tranquilo com a situação. Ainda está pressionado pela derrota na Libertadores, porque não teve o próximo jogo e não venceu na altitude a LDU. Então, enquanto isso não acontece, até o momento que o Vasco enfrenta o Flamengo, é pior. Tem que dar uma resposta a todo jogo, o Flamengo, né? Tá todo jogo até conseguir, pelo menos, ter um resultado melhor na Libertadores. Então, é pressão... A pressão continua, mesmo com 6-0, com 7-0, com 8-0, não importa. A pressão continua, não sei se o Pedrosa pensa da mesma forma. A pressão que você diz em relação à Libertadores? Em relação a ter que mostrar serviço, porque já o Flamengo não vai entrar relaxado. O Flamengo não tem chance do Flamengo entrar relaxado. O torcedor do Flamengo... Ainda mais na liderança, né? Exato. Ainda mais na liderança. O torcedor do Flamengo que vai ao Maracanã, por exemplo, ele vai ao Maracanã esperando uma vitória do Flamengo. Eu acho que se você pensa em ser campeão do Campeonato Brasileiro... Não, uma vitória não. Eu acho que ele vai ao Maracanã esperando, pelo que eu tenho visto da movimentação dos torcedores, dos comentários dos torcedores, e esse é um ponto a destacar hoje do perfil recente dessa torcida do Flamengo, eles esperam que o Flamengo atropele o Vasco, que faça 3-4 no Vasco. Né? Isso não aconteceu. O que não é comum. E aí o Papa falou dessa questão da pressão e o que a gente tem visto às vezes é uma pressão até desproporcional, né? Desproporcional, realmente. O clima da torcida do Flamengo foi de que ontem, sim, o Flamengo foi Flamengo e fez um grande jogo. Mas o Flamengo vem ganhando os últimos jogos aí, teve esse tropeço contra o Central Córdoba, enfim, foi ruim, mas acontece, uma hora vai perder, não vai ganhar todos os jogos. Mas o torcedor do Flamengo que vai ao Maracanã contra o Vasco agora tá esperando uma goleada do Flamengo, principalmente depois desse jogo contra o Juventude. E aí, se, por exemplo, não ganha do Vasco, empata ou até chega a perder do Vasco, que é difícil acontecer, mas pode acontecer, futebol é clássico, vai voltar aquela pressãozinha assim em cima do Flamengo, em cima do trabalho, aí tem um jogo contra a LDU, vai ter que ganhar de qualquer jeito, enfim. Hoje o que a gente tem visto em relação ao Flamengo, em relação à pressão que o Flamengo sofre, gente, é uma coisa desproporcional, tá, Pedrosa? Só a amostragem que quando eu falo isso, Raiza, não é... Isso aí, nação rubro-negra. Amanhã é dia de guerra, amanhã é dia de clássico, Flamengo e Vasco passando na sua telinha. Eu tô muito otimista. Vamos torcer para que o técnico Felipe Luiz consiga colocar a melhor equipe dentro de campo e que o Flamengo possa dar uma goleada em cima da equipe do Vasco, que não vem vivendo um bom momento. E o Felipe Luiz, depois dessa grande goleada, eu tenho certeza que vai para cima do Vasco com tudo, em busca de mais uma vitória, para que o Flamengo consiga ficar ainda mais líder, né? Conseguir fazer uma maior pontuação, né, do que o Palmeiras, que é o que todos nós queremos. Eu tô muito otimista para que isso aconteça. O Flamengo amanhã, meu placar vai ser 3-0 o Flamengo. Eu quero saber o placar de todos vocês. E agora, falando sobre Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa do Flamengo fechar, duas contratações. A primeira, todo mundo já sabe, o volante / meio-campista Jorginho, né, que está muito próximo aí de disputar uma final de Champions. O Arsenal acabou de eliminar o Real Madrid, né? E o segundo é o lateral direito Vinícius Tobias, para ser o substituto do Erle, né? Por isso que eu sempre peço para vocês se inscrevam no canal, para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo. Tem muitas informações do nosso Mengão. Quero saber de vocês. Vocês aprovam a contratação do lateral direito Vinícius Tobias, né? E também do Jorginho. Vocês acham que o Jorginho ainda pode render muito com a camisa do Flamengo? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.